Por tantos anos tentei ser como eles. E por tantos anos eu achei que fosse eles. Cultura sequestrada. Marginalizada. Aculturação por imposição. Cultura de preto é o crime e de branco é o certo. Eu era cabelo duro. Com medo de pular na piscina, com medo de mostrar minhas raízes. Demorou 18 anos pra me aceitarem em Aquanda. E nunca me abraçaram na branquitude. Quanto tempo na frente do espelho eu passei? Com o formal escalando, olho vermelho e o couro cabeludo irritado. Quanto tempo na frente do espelho eu passei fazendo dano liso, enrolando o cabelo quimicamente danificado? Quanto tempo na frente do espelho eu passei? Hoje eu vim votar. Dia 6 de outubro. E a moça que tava lá na mesa, mesária, ela tava falando como eu mudei na foto do meu RG e na foto que tava lá, que eles tiraram quando eu fiz o meu título de eleitor. Na foto recente que eu fiz o título de eleitor, eu tava com o cabelo solto, bem armado, pá. E na foto do RG eu tô com o cabelo ainda alisado. Foi em 2019 que eu tirei, eu tinha 13 anos, eu acho. 13, tá certo? Será? Acho que tá. 13 mais 5 é 18? Eu tinha 13, 14 anos. E aí eu fico pensando. Ainda hoje eu tava me olhando no espelho, passando creme pra caralho pro meu cabelo não ficar tão armado nesse penteado. E fazendo baby hair, pra diminuir testa e tudo mais. E como tudo isso ainda é difícil. Eu fui votar num candidato que ele é branco e a vice dele também é branca. E o vereador que eles indicam também é branco. E aí eu fico pensando se essas pessoas são capazes de representar esse tipo de pauta, sabe? Como que essas pessoas vão debater raça? E aí no meio do caminho eu acabei vendo que tinha um outro vereador lá que ele é ligado no movimento negro e tudo mais. E eu acabei optando por ele. Assistindo podcast ontem, tava vendo a Felipo, não é Marcela, Marta, é a namorada do Elídio Sana. Esqueci o nome dela agora, é com M, pelo que eu lembro. Samara, talvez. Enfim. E ela tava falando da experiência dela que ela tem 2 filhas negras, como que ela conversa o racismo, né? Porque ela não tem a vivência do racismo, ela é uma mulher branca, como que ela conversa com as filhas dela, lida com o racismo das filhas dela, como que ela lida com tudo isso. E
ela tava falando, sabe, que talvez ela, tipo, nunca nem enxergaria, não teria dimensão do racismo se não fosse por isso e tudo mais. E aí a gente vê o privilégio das pessoas brancas sobre isso, sabe, de estar na branquitude, de estar... de não, realmente não ter ligação com essa pauta, não estar vivendo, né, não ter a vivência. Apesar de ter a teoria às vezes, e também, né, além de ter a teoria à sua disposição, de ter acesso a esse tipo de discussão, tem a situação de ser crítico ou não, né, ser crítico ou acrítico quanto a isso. E aí eu fico pensando se essas pessoas são capazes de estar debatendo isso, trazendo isso para os holofotes. E eu, de um tempo pra cá, comecei a ter mais contato, ter um contato mais íntimo com pessoas que falam sobre o racismo, que estão ali num círculo de discussão sobre isso, sobre raça, enfim. E eu percebo como é diferente ter essas representatividades. Nesse mesmo podcast que eu falei que estava assistindo, que eu não lembro exatamente o nome da moça, ela é atriz brasileira já há 20 e poucos anos. E ela estava falando sobre representatividade para as filhas dela também. De como às vezes falta representatividade. Tanto dentro da escola, quanto na mídia, quanto bonecas mesmo para brincar, da cor delas. E isso é uma coisa que acompanha a gente desde o berço até quando a gente vai ter dimensão disso e buscar as nossas próprias referências, nossas próprias representatividades, sabe? Eu ando consumindo muito Patricia Hill Collins, o livro dela, Pensamento Feminista Negro, e tenho assistido muito mais coisa que tenha relação com o feminismo negro. E, cara, é totalmente diferente, sabe? O nome desse podcast que eu tava assistindo é Tá Com Tempo? E tem só uns 3 episódios. E dos outros episódios que eu assisti era de uma ex-participante do BBB. E ela é negra. E colocando em comparação os dois debates, a gente consegue perceber o quanto isso é diferente, como as pessoas negras trazem muito mais essa discussão. E aí a gente percebe, né, cara, que, porra, é muito importante a gente estar consumindo esse tipo de conteúdo, sabe? A Felipo não conseguiu dar conta dessas discussões, sabe? Ela falou muito rasamente sobre isso. Inclusive, essa é uma crítica que eu tenho, porque ela é ativista e eu senti que ela não conseguiu abranger tanto vários temas que foram trazidos para o podcast. Dá profundidade para isso, sabe? Fica mais no tom de denúncia do que realmente trazer soluções, sabe? Algumas saídas, algumas soluções, alguns posicionamentos. Como a gente se posiciona diante disso, sabe? A gente está bastante nesse âmbito da denúncia e tudo mais, mas a gente precisa incrementar outras coisas nos nossos discursos para estar combatendo diversos tipos de violências, né? Ela estava falando mais no âmbito da violência de gênero durante todo o podcast. Faz muito sentido, porque é o espaço
o espaço de fala delas, mas temos que tomar cuidado com isso, porque não é só quem está no espaço de fala que detém todo o microfone ali, né? Tem também as outras pessoas que devem ocupar esses espaços. E considerando isso, então pessoas brancas devem ocupar o espaço de falar sobre o racismo, de falar sobre a violência de raça, né? A violência racial. E, mano, enfim, só uma conversa sobre representatividade mesmo. E eu caí num pensamento meio ruim há um tempo. De pensar que, nossa, eu só consumo isso, né? Só consumo pessoas pretas. Eu só consumo. Eu tô limitada a isso, sabe? Eu acho que às vezes eu coloco um véu na minha cabeça e não vejo o resto, sabe? Eu preciso beber de outras fontes pra tá, inclusive, fazendo um comparativo, sabe? De conhecer o outro também. E eu caí nessa, de pensar, nossa, parece que eu tô fazendo isso só por fazer, só pra falar que eu faço. Não sei, eu não tava me sentindo muito, acho que conectada. E aí eu tive essa dimensão, depois de consumir esses 2 episódios do podcast que eu falei, e de reparar mesmo que talvez as pessoas brancas, botar nas pessoas brancas, elas não consigam trazer em debate algumas coisas que são importantes ser debatidas para nós. E aí agora eu tô entendendo um pouco mais o porquê que eu consumo tanto esse tipo de conteúdo. Porque a gente se sente fortalecido com consumir esse tipo de conteúdo. Lendo esse tipo de livro, Pensamento Feminista Negro. Nossa, eu vou mergulhar de cabeça nesse livro, 500 páginas. A gente se sente fortalecido, mano, porque falta muita gente pra se identificar. Se a gente deixar o algoritmo decidir, deixar, sei lá, a vida entregar pra gente o que a gente deve consumir, eu vou voltar a alisar meu cabelo. Eu vou usar uns filtros que deixam a minha pele mais branca ainda. Eu vou fugir de tudo isso, sabe? Vou fazer minha sobrancelha, afinar ela, talvez fazer uns baby hair maior pra ocupar mais a minha testa. E tipo. E o resto se perde. Se perde totalmente. Mas isso. Mais uma reflexão que eu tava tendo hoje, sabe? Que não faz sentido eu ter vergonha de estar consumindo pessoas negras, pessoas pretas, sabe? Me sentia uma falsa ativista, uma falsa militante do movimento negro, das pautas, dos movimentos negros, inclusive, né? Inclusive é esse o termo. Boa reflexão para vocês sobre isso.